Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui afastado um pouquinho, na verdade por dois motivos. Um é porque às vezes eu não tenho tanto conteúdo para trazer para vocês e eu não quero que seja aquela coisa maçante, onde sejam os mesmos temas sempre, então acaba que eu prefiro não fazer do que trazer mais um vídeo apenas. Então hoje eu vim compartilhar com vocês aí o meu segundo mês de Vancouver. Faço agora, no meio dessa semana que vai entrar, por volta do dia 20, 21. Mas eu tô medindo o meu tempo de acordo com o college. Por que eu tô falando isso? Porque na sexta-feira eu finalizei uma outra matéria. Essa matéria, ela é as ferramentas para comunicação. Ela foi uma aula muito dinâmica, em questão de várias apresentações, muita conversação, muita interação com a turma, tanto que o professor, ele dividiu a turma em grupos, então todos os dias eu sentava com o mesmo grupo para fazer as mesmas atividades, desculpa, não eram as mesmas, mas era o mesmo grupo com as mesmas pessoas. Eu mudei de turma, porque o meu primeiro módulo foi o módulo geral, que tinha diversos cursos, agora eu fui pro meu módulo específico. Só que essa turma tem gente de todos os níveis, então tem gente que igual a mim, que veio com a minha turma, então já é a segunda matéria. Tem gente, a maioria falta uma matéria para acabar o curso, né, a parte da acadêmica, e tem gente que foi embora ontem. Eu tenho 2 alunos na sala que eles foram embora ontem, porque eles já finalizaram a grade, eles voltaram para o Japão e eles não vão fazer a parte prática. Tem essas duas modalidades também. Tem gente na sala que faz a parte prática do co-op, e tem gente na sala que só vai fazer a parte teórica. Então, foi uma matéria muito legal. Eu, inclusive, tive uma prova. Eu não tinha tido prova no outro módulo, era só apresentação. Esse eu tive 3 apresentações, mais os exercícios diários de conversação, mais uma prova final. A prova era dentro do sistema do college mesmo, apenas uma chance, uma prova online. E com essa prova, assim, você faz a prova, tinha 2 horas para responder 53 questões. Eu fiz a prova com 1 hora, muito calmo, sabe? Sem muito estresse, assim. A prova, ela era muito de conhecimento de toda a matéria que foi falada. E também algumas pegadinhas, então, que você tinha que ter prestado atenção. Então, assim, eu precisava de 12 para fechar a nota em 80, porque aqui a média é 80. A média não, acho que a nota necessária para passar é 80. Eu tava em dúvida se era 60, 70, 80, mas é 80. Eu precisava de 12 e eu tirei 18. Então, assim, eu passei tranquilo. Não vou falar que foi muito tranquilo, porque como foi minha primeira experiência, eu fiquei um pouco nervosa. Então, mas assim, foi bem fácil de fazer, no sentido que era só ter prestado atenção na aula, né? Que é isso que eu tô para fazer aqui, e fazer a prova. Então, foi super de boa. O professor trabalha muito com slide, exemplos, então, e ele passou um schedule pra gente, uma programação do que ia ter em cada dia de aula, e conseguiu cumprir esse schedule, até porque ele perdeu um dia, porque a gente teve uma feira de carreiras, que aí eu já vou entrar no assunto trabalho com vocês. E só para finalizar, então o professor conseguiu atender o cronograma, tudo certinho, conseguiu passar o conhecimento, ainda me deu uma dica quando eu tava saindo, e agradeci ele, né? Ele me deu uma dica e falou: Camila, muda de grupo na próxima turma, porque para você conhecer outras pessoas, para você exercitar o inglês, ele falou comigo, não vai no mesmo grupo, e realmente é essa a minha intenção, até porque no meu grupo tinha um brasileiro, uma tailandesa e um japonês. E na minha sala tem mais... Essa sala, se eu não me engano, ela tinha 21 pessoas. Então eu tenho aí mais um monte de gente para conhecer. Então no total de 21 eu conheço, assim, teoricamente, né? Conheço bem, que eu já estudei diretamente. Apenas uns 5 ou 6. Então vale a pena realmente fazer essa rotação aí para conhecer novas pessoas, novos alunos. Então o assunto college desse mês foi esse. Meu próxima aula começa na terça-feira, porque eu tô gravando hoje no domingo e amanhã é segunda, dia 19 de maio, e dia 19 de maio é um feriado que chama Victoria's Day, que foi quando, eu vou falar assim, gente, muito rápido, porque é o que eu sei e eu não pesquisei. Victoria's Day foi quando a avó da Rainha Elizabeth veio para uma cidadezinha aqui muito próxima de Vancouver e ficou instaurado o dia dela, tá? Basicamente é isso. Então amanhã é feriado, então amanhã eu não tenho aula, então meu novo módulo começa na terça-feira. E uma informação para talvez quem esteja pesquisando sobre a Greystone,
Eles mudaram o campus, então o campus era muito próximo da minha casa, né? Eu mudei justamente para a proximidade do campus e agora o campus vai para um pouco mais distante. Hoje o campus fica na Seymour e agora o campus vai para Melville, então eu tô falando aí de 7 minutos que eu fazia antes, agora eu vou para 20 minutos caminhando, tá? Então sobre o college é isso, finalizei essa parte de estudo nesse segundo mês. Sobre trabalho, eu tive 2 oportunidades esse mês. Uma foi na feira de carreiras da Greystone, né, do meu college. Eu trabalhei como voluntária na feira, na opção de front desk, ou seja, de recepcionista. Eu recepcionava os alunos que iam chegar para a feira. Essa feira foi um período da manhã, começou por volta de 9h30 da manhã e foi até 12h30. E eu, como tive aula na primeira hora, porque minha aula começava às 8h30, eu tive aula até mais ou menos por volta das 9, 9h30. E aí depois eu fui pra feira, porque eu iria trabalhar, eu consegui essa opção de voluntariado. E depois disso, quando eu cheguei lá, então eu peguei o segundo turno, que a gente chama, né, porque dividiram os turnos. O primeiro turno foi de 8h30, de 8 até 10h30, então tinha uns alunos nesse turno, e depois entrou o segundo turno, que era o meu, de 10h30 até 1h. E aí foi muito legal a feira, então como eu cheguei por volta de 9h30, já estava tudo organizado, eu fui atrás das empresas. Tinha um total de 14 empresas nesse novo local da escola, foi na Melville. E aí eu selecionei as empresas com as posições que eles estavam procurando e fiquei esperando para entregar o meu currículo e ter uma breve entrevista com a empresa. Não foi muito produtivo, porque as empresas buscam trabalhadores, né, estudantes que possam trabalhar full time. Então, eu só posso trabalhar part-time, então isso deixou de ser muito atrativo para as empresas. Tem até uma empresa que estava lá de recrutamento, que ele falou: Camila, você pode ter o melhor currículo, mas para eu contratar um part-time, eu tenho que contratar 2, e talvez o valor não compense o que eu vou pagar no full-time. E eu super entendo, porque realmente, pela visão da empresa, ela não quer só fazer boa ação e ajudar no part-time. Ela quer realmente abaixar o custo, ter um bom funcionário, tempo integral. Mas assim, foi bom, porque assim, eu consegui ver a evolução da primeira empresa que eu conversei até a 4ª empresa que eu conversei, porque não deu tempo de fazer mais em 1h. Então, por exemplo, na primeira empresa eu tava mais acanhada, eu não sabia como fazer. Momento de pausa no vídeo pra Sirene passar e vocês me ouvirem. E aí eu não sabia como abordar a empresa, como me apresentar, porque teoricamente era a minha primeira experiência. Então, assim, foi muito bom essa evolução, tipo, dentro de 1h, como eu me portei na última empresa, mas assim, até o momento não rendeu frutos, como eu já imaginava, mas ao mesmo tempo foi uma experiência legal, principalmente pelo voluntariado, porque a escola pagou a gente com uma pizza, tá? Então teve pizza depois do trabalho, e eu recebi o meu certificado e também uma carta de recomendação. Então, pra mim, essas foram as melhores partes, porque isso vai me ajudar muito agora pra aplicar a vaga, sabe? Então, vai me ajudar pra caramba. Eu até tava pesquisando como é que eu faço pra utilizar essa carta, então toda vez que a empresa me pedir referência, eu posso entregar essa carta da escola, que já vai me dar, tipo, uma baita vantagem. Principalmente por ter pouquíssimas referências aqui, então isso já me dá um salto aí no processo de aplicação e contratação de um possível emprego. Eu também trabalhei num evento, que eu recebi esse evento, foi em North Vancouver. Lá tem um mercado à noite, que eles chamam, é um evento que tá rolando e que vai rolar agora na primavera, começou na sexta, ele é todas as sextas e vai até 12 de setembro, então ele dura a primavera e o verão, e é pra comemorar, no sentido que o inverno, que o verão tá aí, que a primavera tá aí, que o sol chegou. Então tem shows de diversas bandas, tem DJ, tem a participação do público, tem food truck, tem diversos tipos de barraquinhas vendendo diversas coisas. Então, assim, é um evento pet friendly. Então, esse evento foi muito legal. Eu tô na parte de backstage, então tô na parte da organização do evento, mas assim, a parte prática, né, lá no dia a dia, sabe, se tá todo o controle, se tá tudo certinho, se a rua tá suja, que é meio que faz numa praça, então pega um pouco de rua, na verdade é feita num pier,
Então, pega um pouco da rua, um pouco do pier. Então, a gente tem que saber se está bem limpo, se os vendedores estão precisando de alguma coisa, algum suporte. Então, a minha parte é essa. E esse evento vai de 5h30 da tarde até as 10 da noite, toda sexta-feira. Então, eu recebi por ele, posso falar o valor, eu tô recebendo $20 a hora. Então é um valor ok, tá? Não vou falar que é um valor muito bom, mas também não é um valor muito ruim, porque aqui eu tô vendo, tipo, restaurante tentando pagar 18, 17, então eu consegui 20 aí nesse trabalho, o que me ajuda nos custos, porque como eu ainda não tenho um trabalho efetivo, eu ainda pago com o dinheiro do Brasil, e como vocês sabem, esse valor pesa pra gente, quando a gente vai pagar e ver e vai fazer a necessidade de nova conversão de dinheiro. Então, qualquer valor que eu consiga adquirir aqui, acaba que quando eu vou, por exemplo, comprar alguma coisa no supermercado, fica de 1 para 1. Quando eu vou pagar meu aluguel, fica de 1 para 1. Então, assim, a experiência se torna mais leve. Além de conhecer pessoas, por exemplo, eu trabalho com um árabe, e a gente conversa, tanto que ele me perguntou, né, foi a primeira vez que eu fiz, e ele perguntou, e aí, quanto tempo em Vancouver? Eu falei, 2 meses. Ele, como assim você já conseguiu um emprego? Eu falei, buscando, dando sorte, contatos, a gente consegue. Mas assim, é porque essa experiência de conseguir alguma coisa, trabalhando e pagando, é muito difícil. Não vou falar que é raro, porque cada um tem sua experiência, mas como que eu consigo ir atrás, buscando todas as opções, participando do máximo de grupos de brasileiros que tem. Então eu participo de um monte no Facebook, participo de um no WhatsApp só para meninas brasileiras, participo de um de brasileiras e só para falar de trabalho. Então assim, muitas coisas acontecem, você tem que estar àquela disposição, tipo assim, chegou um anúncio, separa tudo que você tá fazendo e manda seu currículo. É assim que eu tô fazendo, sabe? Já fiz a modalidade de entregar os currículos em restaurantes, de mandar currículo para hotel. Não tive tanto sucesso, mas continuo fazendo. Eu sempre ando com currículo impresso. Eu estou imprimindo meus currículos no college. Eu posso lá, toda vez que eu chego para a recepção e peço, ela imprime 5 cópias. Então sempre eu tenho algum currículo, porque eu não sei o que vai me demandar aí, qual a surpresa pode acontecer. É aquilo, né? Esteja preparado. É exatamente isso. Todos os dias eu tenho que estar preparada para alguma coisa. Ou é para uma oportunidade que vai chegar, ou é para uma mudança de programação que acontece, ou é uma falta de programação que gera uma programação do nada. Então, é isso. E eu tive também uma entrevista que foi por telefone, porque aqui primeiro você se candidata a uma vaga na internet, por exemplo, num site de emprego, que eles usam muito o Indeed aqui. E aí eu me candidatei para uma vaga e me retornaram pelo site do Indeed perguntando assim, quanto que eu posso te ligar? E aí fique sempre atento a todas as notificações. Então, por que eu tô falando isso? Abrindo até um parênteses aqui. Porque até caixa de mensagem postal, caixa postal que no Brasil chega mensagem, eu xingava e nunca ouvia, aqui eu tive que configurar minha caixa de mensagem e eu sempre confiro, porque eu já recebi também uma ligação de recrutador através da minha caixa de mensagem. Então assim, ela me ligou, não conseguiu falar comigo, deixou a mensagem, deixou o telefone para eu retornar. Então eu retornei e consegui falar com uma recrutadora, mas também era full time, e ela falou comigo, em novembro eu volto, porque o seu currículo para comércio exterior é muito bom dentro do que eu preciso. Então, só para vocês olharem tudo, absolutamente tudo, não fique com preguiça. Então eu olho SMS, que aqui eu ainda recebo SMS, eu olho caixa postal, eu olho e-mail, eu olho caixa de e-mail de Indeed, de LinkedIn, que aqui eles falam LinkedIn, olho também. Então assim, para e olha, a gente não tenha preguiça, porque pode ser que uma oportunidade surja aí. E aí o processo aqui primeiro você se candidata à vaga, depois é uma breve ligação que a empresa faz com você, e se você passar, eles te chamam para entrevista pessoalmente. Então, em uma das vagas eu tô nessa etapa, foi na sexta-feira, eu fiz uma entrevista com eles, e agora eu tô esperando retorno, tomara que dê certo. Não tô tão confiante, porque também precisava de uma vaga full time, então torçam por mim, volto dando notícias, se Deus quiser, dando notícias boas. Então, é esse o processo aqui.
O objetivo é realmente trazer para vocês o que aconteceu nesses 2 meses, né? Nesse mês de maio, eu fico perdida, gente, nas datas. Neste mês de final de abril, início de maio, né? Aqui comigo. E o sol tá aqui um dia claro hoje, inclusive era para ser chuva. Então o sol tem me presenteado, porque faz muita falta. E é isso, espero que vocês gostem, que vocês me contem o que vocês esperam. Já vou dar uma prévia do meu próximo mês. Meu próximo mês eu só tenho mais um módulo. E aí no dia 16 de junho começa o Summer Break, que é nada mais, nada menos do que 2 meses de férias, onde eu posso trabalhar full time, 40 horas na semana, mas eu não terei aula. Então é aí que chega o verão, né, efetivamente. E a gente vai ganhar dinheiro. Nessa fase, o estudante part-time usa para ganhar dinheiro, porque quando acaba o summer break, voltamos a ter aula normal e a gente só pode trabalhar part-time. Então, o meu review aí de 3 meses, vocês vão ver a ansiedade pré-summer break, porque a minha aula acaba na sexta, provavelmente dia 14, não sei fazer conta, tá? Então, rapidamente aqui, minha aula deve acabar no dia 14 de junho, e na segunda, dia 16, começa... eu nem sei fazer conta. Então, minha aula acaba dia 13 de junho, 14 sábado, 15 domingo e 16 segunda. Então, minha aula acaba na sexta e na segunda já começa o summer break. Então, o meu review de 2 meses foram esses. Muito movimentado, graças a Deus. E espero que vocês gostem. Espero voltar aqui mais breve com mais informações. E é isso, até a próxima. Tchauzinho.